Moral Orel pode parecer um desenho um pouco bobo, mas que guarda grande significado e também episódios muito perturbadores. Por isso separamos aqui 10 dos momentos mais perturbadores da história de Moral Orel. Fala galera, meu nome é William e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos falando novamente e depois de algum tempo de Moral Orel e separamos 10 dos episódios mais chocantes, perturbadores e que te deixam com uma sensação meio... eu sei, você entendeu o sentimento. Então, se curtiu o tema desse vídeo, deixa aquele like maravilhoso e se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever para não perder absolutamente nenhum dos próximos vídeos que iremos postar aqui. E sem te enrolar muito, bora pro nosso top 10. No número 1, porque é um top 10 invertido, mas não de ordem, número 1 é o melhor, enfim, você já sabe, o episódio Nature, episódio número 15, lá da temporada 2. O Orel e o seu pai, o Clay Pumpington, decidem fazer uma viagem de acampamento, que deveria ser um momento de união familiar entre pai e filho. No entanto, o que poderia ser uma experiência positiva se transforma em uma jornada bem sombria. Durante esse acampamento, o Clay revela ao Orel uma visão completamente cínica e amargurada sobre a vida, desdenhando de conceitos como felicidade, amor e também esperança. Ele bebe constantemente e descarrega sua frustração total e também toda a sua amargura no seu filho, que tenta desesperadamente agradar o seu pai. Esse episódio culmina em um momento muito importante, em que o Clay atira no Orel acidentalmente, machucando o menininho, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ele praticamente estragou a criança a partir dali. Número 2, episódio chamado Grounded, ou De Castigo, episódio número 6 da temporada 1. Depois que nosso querido Orel descobre a bronha, a baita bronha, um momento mágico na vida de um menino, ele é inteiramente consumido pela culpa, devido às lições religiosas da comunidade que ele frequenta ali, da sua família e tudo mais. Ele acredita que Deus o punirá severamente por seu comportamento pecaminoso e conclui que ele deve se punir para redimir a sua alma. Isso leva o Orel a se mutilar, machucando a si mesmo de maneira chocante e, obviamente, dolorosa. Seus pais, em vez de guiá-lo com empatia, dizendo é normal você estar no caminho da bronha, isso vai acontecer por muito mais tempo até você achar uma namorada e tudo mais, eles não fazem isso. Eles aumentam a confusão do Orel, colocando ele basicamente de castigo e não dando nenhum contexto do porquê ele em teoria está errado. Número 3, quase me perdi aqui. Episódio chamado Ajuda, que é o episódio número 4 da terceira temporada. Nesse episódio em particular, conhecemos mais sobre a Stephanie, a dona da loja de bebidas da cidade. Ela revela que cresceu em uma casa profundamente disfuncional, como grande parte das crianças que estão crescendo hoje, marcada pela negligência emocional da sua mãe. A Stephanie tenta lidar com seus traumas e também a sua solidão, de maneiras que são tanto cômicas quanto bastante trágicas. Sua história é intercalada com momentos de tentativa de conexão com outras pessoas, mas sua dor e isolamento dá pra sentir, cara, durante todo o episódio. Número 4, Sacrifice, ou Sacrifício, episódio número 9 da segunda temporada. O Orel tenta ajudar a sua mãe, criando uma coisa bem legal até para a criança fazer, uma representação simbólica de uma família feliz com alguns bonequinhos. Ele acredita que pode sacrificar os seus sentimentos para agradar a sua mãe, mas a mãe dele responde com frieza e indiferença. O Orel, mais uma vez, se encontra em um dilema emocional. Ele tenta desesperadamente corrigir algo que está completamente fora do seu controle, enquanto lida com seus pais não dando o que uma criança mais precisa, amor. Ele lida com a indiferença esmagadora da sua própria mãe. Número 5, e assim como diria o Linkin Park, temos aqui o episódio intitulado Numb, ou Dormente, que pertence à temporada 3, mais precisamente ao episódio 8. Esse episódio retrata um momento de intimidade forçada entre o Clay e a mãe do nosso querido Orel. O nome dela é Blobert, é estranho falar o nome dela. O Clay tenta se conectar com ela de uma maneira que parece mais uma tentativa desesperada de validar a si mesmo do que um gesto de amor. Ela, por outro lado, está emocionalmente insensível e reage de forma completamente apática a tudo ali. Esse momento destaca a disfunção do casamento dos dois e também o quão bagunçada é a família que o Orel veio. Número 6, um episódio chamado Honra, episódio número 11 da primeira temporada.
Depois de ouvir sobre a importância de honrar os mortos, seja lá o que isso signifique, o Orwell leva essa lição ao extremo, como toda criança faz. Ele começa a cometer atos perigosos para preservar a memória de pessoas que já foram dessa para melhor. Já foram de Arrasta, já foram de Silvio Santos, já foram de Gugu, todos os paralelos de piadas ofensivas que você pode pensar, sem entender completamente as consequências de suas ações, o Orwell no caso. A interpretação literal das palavras que ele ouve dos adultos ao seu redor o leva a situações cada vez mais absurdas e trágicas. Então podemos ver que ensinamentos meio simplistas podem ser bem mal interpretados pelos jovens e também crianças. Você tem que dar um contexto e explicar o porquê daquilo ou de qualquer tipo de coisa para alguma criança, porque eles vão questionar ou eles vão fazer aquilo literalmente. Mas como é um tema da série, todos esses comportamentos do Orwell só refletem a falta de suporte emocional e também intelectual na sua vida, algo que para uma criança é bem perturbador também. Número 7. Ofensividade, episódio número 14 da temporada 2. A cidade onde Orwell mora se volta contra um comediante que fez piadas controversas. Já viu isso acontecendo? Pois é, já vimos várias vezes. Condenando ele publicamente. No entanto, o comportamento da comunidade é recheado de hipocrisia, como todos os seriados. A cidade de South Park, por exemplo, é muito hipócrita. A cidade de Springfield é muito hipócrita. A cidade de Quahog, de Family Guy, também é incrivelmente hipócrita, e hipocrisia está no DNA de toda a cidade dos desenhos animados. Mas toda essa população, enfim, todos esses cidadãos têm atitudes e comportamentos que contradizem todos os valores que eles pregam. E como é um tema recorrente em Moral Orwell, esse episódio critica incisivamente a hipocrisia religiosa e também toda a moral, entre aspas, cristã, ou a moral religiosa. Número 8, episódio chamado Alone, ou Sozinho, que é da temporada 3, episódio 12. A Bloberta, que eu ainda acho o nome dela estranho de se falar, passa o episódio mergulhada em seus hobbies obsessivos, como organizar objetos e limpar compulsivamente, que é uma doença. Esses comportamentos servem como uma fuga da sua realidade emocional que não está num lugar muito bom, tá completamente devastada no caso. Mas diferente do que eles deveriam fazer, a família do nosso querido Orwell não procura ajuda, eles continuam vivendo e sofrendo. E isso aqui é perturbador porque, por mais que a Bloberta não seja uma pessoa tão boa assim, esse episódio demonstra a solidão clara que ela sofre, sejam os motivos por culpa dela ou não. Número 9, Domingos. Episódio número 11 da terceira temporada. E aqui temos novamente o tema de dogmas religiosos e questionamento deles. Nosso querido Orwell, por exemplo, começa a questionar os rituais religiosos de sua família. E ele também percebe que muitos dos habitantes da cidade seguem essas práticas religiosas mais por aparência do que por fé genuína. Eles estão apenas vivendo no automático e seguindo sem questionar absolutamente nada. O episódio destaca a desconexão de algumas pessoas do que elas pregam e do que realmente elas praticam, demonstrando o que vem sendo um tema aqui desse próprio vídeo, a hipocrisia religiosa, que é algo também perturbador de se olhar para fora e ver que ainda existe muito, e Moral Orwell só escancara isso. Número 10, Father's Day, ou Dia dos Pais, episódio número 13 da terceira temporada. E eu vou te falar, isso daqui é pesado e perturbador, hein? Esse episódio explora o passado do Clay Pumpington, o pai do Orwell, revelando que a sua infância foi profundamente marcada pelo abuso e pela negligência. Flashbacks mostram o jovem Clay crescendo em um lar onde ele nunca foi verdadeiramente amado e apoiado, bem parecido com Orwell. Sua relação com seu pai era especialmente tóxica, bem parecido com Orwell, cheia de cobranças desumanas e demonstrações constantes de desaprovação, bem parecido com Orwell. No presente, o Clay é mostrado refletindo sobre como essa criação disfuncional moldou a pessoa que ele é hoje. E vamos dizer a verdade, isso acontece muito na vida real. A pessoa que você é hoje foi moldada pela sua infância, por como você teve a sua criação. E no caso do Clay, ela não foi muito legal, para dizer o mínimo. Infelizmente, ao invés de encontrar um caminho para quebrar esse ciclo de abuso, o Clay descarrega toda a sua frustração e amargura nas outras pessoas, especialmente na sua própria família e também no coitado do Orwell. Mas e aí, você sabia de todos esses momentos perturbadores de Moral Orwell e como o show inteligentemente nos faz questionar alguns dogmas da sociedade? Deixa aqui o seu comentário. Comenta também qual próximo vídeo você quer assistir aqui no canal. É muito legal quando vocês dão a opinião de vocês aqui nos comentários. Como sempre, deixa aquele like maravilhoso se curtiu esse vídeo. Se inscreva se você não quer perder nada do que a gente posta. Um grande obrigado pela sua audiência. Eu te vejo na próxima.